macumbeiro, fala aí macumbeira, sou Vitória e junto com o Matuca a gente vai falar de muita macumba. Mas primeiro acho que é interessante a gente se apresentar. Fala aí, Matuca, quem é você? E aí, Vi, tudo bom? A novidade que a gente está trazendo aqui, né, do nosso novo podcast, então eu vou tentar me apresentar de uma forma diferente. A gente sempre se apresenta falando o que que a gente estuda, o que que a gente faz da vida, onde a gente trabalha, então a gente vai sempre tentar buscar uma forma diferente de se apresentar. Então, quem eu sou? Eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa brincalhona, eu adoro uma batucada, adoro samba. Mesmo gostando de samba, eu sou uma pessoa caseira. Eu sou curioso por religiões, eu sou pai, eu sou filho, eu sou esposo, eu sou irmão, né? Eu amo compreender o comportamento humano, o comportamento das pessoas, entender um pouco de neurociência, eu estudo bastante. E hoje em dia, o que mais me definiria seria a minha relação com a Umbanda, né? Então hoje, eu não sei mais aonde a Umbanda começa e aonde eu termino. Essa seria a minha maior relação que eu vivo neste momento. E você, Vi? Quem é a Vitória? Bom, na verdade é bem difícil falar quem eu sou, eu acho que isso é uma ideia muito fluida, assim, né? Eu sou apaixonada pelas metamorfoses da vida, pelas pessoas como elas são e como elas se desenvolvem, como crescem. Eu também curto muito neurociência, comportamento humano e paro sempre para estudar essas coisas. Eu acho que o que me define bastante é gostar de estudar e se aprofundar nos assuntos. E é basicamente isso que eu sou, né? Sou uma eterna estudiosa e prazerosa da vida. Mas bom, né? Hoje a gente veio aqui falar, não foi muito sobre a gente, mas sim sobre o que é Umbanda. E eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente pode começar. Na sua visão, o que é Umbanda? Essa pergunta é uma pergunta que vem muito a calhar, porque quando a gente fala do que é Umbanda, geram muitos conflitos dentro da religião, né? Então, e cada um quer ter a sua verdade, cada um quer impor a sua verdade e acaba faltando o respeito com as pessoas, né? Mas, enfim, a Umbanda, o que que é a Umbanda? Antes de falar do que é a Umbanda, a gente tem que lembrar do seu rito fundador, né? Então, o rito fundador da Umbanda, ele se dá no dia 15 de novembro de 1908, pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, através do médio Fernandino, do Zé Fernandino de Moraes, né? E faz parte do rito da Umbanda dizer que a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade, né? Mas o conceito de caridade também é um tanto contestável e a gente não precisa falar dele agora. A gente pode pegar outro dia para falar dele sobre caridade, né? Sim. E por que que a gente tem que falar desse rito, né, do rito fundador? Porque faz parte da história da Umbanda, né? Então, por isso que a gente sempre tem que lembrar do Caboclo das Sete Encruzilhadas, junto com o Zélio. Mas isso não quer dizer que todos os rituais e fundamentos existentes na Umbanda vieram através do Caboclo, né, e o Zélio. Porque não vieram, né? A gente tem que deixar isso bem claro. E a gente também pode deixar para falar sobre isso em outros episódios, para a gente ter o foco do que é a Umbanda. Então, como o Sim. Alexandre Comino sempre diz, né, a gente pode definir a Umbanda de duas formas, da porta para dentro e da porta para fora. E faz muito sentido, porque da porta para fora, ou para a sociedade, né, melhor falando, a Umbanda é religião. Principalmente porque a maioria das pessoas não sabe o que significa religião, né? E aí a Uhum. gente acaba tendo essa questão. A Umbanda é religião. Por quê? Porque nos olhos das pessoas, se é religião, não faz o mal, não existe maldade, não existe prejudicar o outro. Então, sim, né, aos olhos da sociedade, a Umbanda acaba sendo religião. Porém, o que que é religião, né? Quando a gente entra nessa pergunta, muitas pessoas vão falar que religião é aquilo que eu sigo, ou religião é o que tem uma Bíblia, ou que tem um livro sagrado, e na verdade não é, né? A gente tem que pensar. E aí existem duas Sim. formas de olhar para o termo religião. O mais comum, que é o religare, que muitos estudiosos se Uhum. pautam nele, né, que é o religare. E também tem o religere, que ele vem antes do termo religare, né? Então, assim, vamos primeiro falar do religare. Quando a gente fala do religare, ele é uma palavra que conecta com o termo religio, e o religare se conecta como se você se conectasse com Deus único, aquele que você deve amor e submissão. E um dos primeiros Uhum. teólogos, escritores, pensadores, enfim, a falarem da relação entre o religio e o religare foram Tertuliano,
na época de 160, quando ele nasceu, né? Então, a partir de 160 depois de Cristo. Lactâncio, que nasceu em 240 depois de Cristo. E após isso foi muito difundida, né, pelo Santo Agostinho, né? Então, Uhum, Santo Agostinho ele é um dos principais fundadores de toda essa mística da palavra religião, da fundação da Igreja Católica. E se a gente olhar por esse lado da palavra religare, ela só existe dentro do conceito católico, dentro deste contexto católico. Ou seja, não existe religião hinduísta, não existe religião budista, não existe religião do candomblé, porque sai do contexto católico cristão. Então, se olharmos para uhum, esse olhar de religare dentro do conceito cristão católico, a gente não é religião, porque não faz sentido. A sim. gente não existe um contexto, por mais que muitas umbandas tenham uma doutrina cristã por irem pelas palavras do Cristo, os católicos não têm incorporação, não têm o altar com os orixás, não tem atabaque. Então, mesmo que a sua casa seja fundamentada com as palavras do Cristo, né, de Jesus, ela não é Uhum, uma religião, porque ela não é católica, ela não segue os rituais e fundamentos católicos. Então, se a gente olhar para isso, a Umbanda não poderia, a Umbanda e nenhum outro segmento de culto poderia ser tratado como religião. Porém, se a sim. gente olhar para a palavra religere, né, porque assim, as outras questões, tudo é tratado por eles, tanto por Tertuliano como Lactante e Santo Agostinho, essas questões elas são tratadas como superstição. Né? Então, jogo de Fá, jogo Uhum, de búzios, todos os oráculos existentes, tudo, a nossa mediunidade, ela seria tratada como superstição, porque ela foge do Deus único e da sua submissão a ele. Né? Mas se a gente vem um pouco sim. antes, o termo religere, que aí faz um pouco mais sentido para nós, porque o termo religere ele é utilizado na Roma Antiga. Cícero, né, o imperador romano, ele trouxe muito disso. Ele falava muito da palavra religere conectada ao religio. E aí, Benveniste, que é um filósofo francês também, nasceu em 1906, acho que morreu em 1970, se eu não me engano, 72, alguma coisa assim. Ele traz muito isso, né? Que a palavra religião, o religio, ele está conectado ao religere. E o religere é o quê? É quando você tem o tamanho escrúpulo de trazer à tona tudo aquilo que é sagrado da forma que deve ser, né? Então, a pessoa que não tem escrúpulo, ela não segue as regras, ela não segue as normas. Quem tem muito escrúpulo, ela segue exatamente o que deve ser feito. E aí, quando a gente vê Uhum, o religere conectado ao religio, faz sentido porque é o culto dos deuses romanos, né? Então, o culto às uhum, divindades, mais de uma divindade. Então, faz muito sentido para nós, umbandistas, olharmos para a palavra religere e não religare, porque o religare é o Deus sim. submisso, o religere é um panteão de divindades, né? Então, o panteão Yorubá, Nago-Yorubá, os Inquices, os nossos mesmos guias, mestres e mentores, eles não cabem dentro da palavra religere, né? E aí não cabem dentro da palavra religare, Religare. mas cabe dentro da palavra religere. Porém, independente do que a gente for Uhum, seguir de pensamento da origem da palavra, porque quando a gente olha para Cícero, Cícero é 106 anos, ele nasceu 106 antes de Cristo. Então já existia a relação entre religio e religere. Mas quando a gente para e uhum, pensa, o que isso interfere? Em nada, porque a sociedade, por sermos um país colonizado ou invadido, né, que esse termo, eu prefiro usar o termo depende do que você invadido, interpretar. exato. A gente olha que nós fomos colonizados ou invadidos por católicos, né? E aí acabou se tornando um país cristão. Então, tudo que é uma união de pessoas para falar da sua fé, né? Porque fé é individual e religião é o coletivo. Né? Então, Uhum, toda vez que um grupo de pessoas se une para falar da sua fé, é tratado como religião, desde que ela faça o bem e não faça o mal. Né? uhum, Essa seria a questão da Umbanda da porta para fora. sim. Eu achei bem interessante isso que você falou,
Porque, assim, por um certo tempo eu fui kardecista e eles falam muito, né, desse religar, 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 e isso sempre ficou na minha cabeça. E quando você traz o outro termo, é relegere, eu acho que faz muito mais sentido, eu vejo muito mais sentido nisso como, de fato, uma religião. Mas aí me trouxe uma dúvida muito interessante aqui, que é relacionado à nossa sociedade como ela é hoje. A gente pensando no contexto social, por que que é importante, não sei se você considera importante, a Umbanda ser considerada como religião? Então, Vitória, eu não. Cara, pra mim, sinceramente, indifere. Né? É indiferente porque. Uhum, E aí a gente vai depois entrar na parte da porta para dentro, mas o uhum, que é da porta para fora, a única coisa que a gente precisa é sempre. Sempre a gente vai estar sempre batalhando por isso, é o respeito, né? Porém, a nossa sim, sociedade só respeita aquilo que ela conhece. As pessoas não respeitam aquilo que elas não conhecem. Então, se nós não sim, nos verdade. tratarmos como religião, nós sofreremos mais preconceitos. Então, se para a sociedade é importante que sejamos religião, então nós somos religião. Da porta para fora, nós somos religião, nós temos as nossas divindades, a nossa louvação, a nossa fé, e sabendo que Uhum, dentro do terreiro não se faz maldade, né? sim. É legal isso você falar da porta para fora. Mas então o que que seria a Umbanda para nós umbandistas? O que seria a Umbanda da porta para dentro? A Umbanda da porta para dentro, ela transcende os dois termos, né? Se a gente Uhum, olhar o religare e o religere, nós vamos transcender além disso. Porque o religare e o religere é muito pouco, essas duas palavras, elas são poucos para falar o que realmente é Umbanda. Principalmente que, como diz o palestrante, né, o Murilo Gun, quem não conhece, conheça, que ele é um cara muito, maravilhoso. muito bom mesmo, exato. Ele diz sempre assim, quem define, limita. E não tem como a gente Uhum, limitar a Umbanda, né? sim. Obviamente, a Umbanda, o que é característico um ritual de Umbanda? A defumação, né, a preleção em alguns terreiros, a incorporação dos guias, mestres e mentores, o atabaque em algumas Umbanda, a tronqueira da esquerda, né, enfim. Existem alguns rituais que definem que ali está acontecendo um ritual de Umbanda. Mas quando a gente fala de o que é Umbanda, se a gente for falar de rituais, é fácil. Só que quando a gente vê que a Umbanda ela transcende e é inexplicável, porque para cada um a Umbanda é uma coisa, né? Então a Umbanda ela Uhum, vai além da conexão desse Deus único, que para mim não é o Deus que eu sigo. Então o Olorum ele cabe muito mais na nossa doutrina do que esse Deus único que simplesmente você deve ser submisso. sim. E aí nós temos as divindades na Goiorubá, nós temos os inquices. E como é que a gente vai limitar um panteão de orixá, um panteão de inquice? Não dá, né? Não cabe. E a Umbanda, além de tudo isso que nós já falamos, a Umbanda ela é uma introspecção, ela é autoconhecimento, ela é reforma íntima, ela é desenvolvimento humano, ela é desenvolvimento social, é o despertar amor próprio e amor ao próximo. E ela é desconstrução contínua do machismo, da homofobia, do preconceito. Então, não tem como a gente definir a Umbanda exatamente o que ela é, tirando da parte dos rituais, né? Só para deixar bem claro, para ninguém falar Sim. que eu estou falando que não tem como falar o que é Umbanda. Eu estou falando de toda a sua essência e não do seu ritual. Porque Uhum, para cada um de nós, da porta para dentro, ela é uma coisa. E a Umbanda, quando você realmente se envolve com ela é uma porta que se abre de dentro para fora. E nós não sabemos o que realmente tem dentro de cada um. E esse que é o lindo da Umbanda. Né? Ela existe para ser viva e não definida e morta. Ela tem vida. É uma religião que tem vida. Né? Essa a minha forma de sim. olhar da porta para dentro. Eu acho muito interessante essa sua visão e eu acho que compartilho boa parte dela, porque isso que você fala da Umbanda ser viva, né? Eu acho que ela se adapta a cada momento que a gente passa e cada momento da história mesmo. E eu acho isso tudo muito incrível. Por quê? Porque, assim, como eu disse, eu estudo neurociência, eu estudo muito sobre futurismo, eu sou apaixonada por futurismo, e eu vejo o quanto que o mundo está evoluindo e como que a nossa sociedade em si está evoluindo.
É tanto que agora há pouco eu estava fazendo o curso e estava falando sobre a sociedade líquida, que agora a gente reconhece como uma sociedade gasosa. Ela é muito inconstante. E a Umbanda ela consegue se adaptar a isso, porque ela é Sim. formada por pessoas. E, tipo, as pessoas regem a Umbanda. Não é, tipo, a religião que rege as pessoas, sabe? Não é a Umbanda que rege as pessoas, se a gente for entender como religião. Pelo menos eu não vejo dessa forma. A minha experiência com a Umbanda me trouxe muita liberdade, eu me sinto livre realmente lá dentro, não me sinto julgada dentro do nosso terreiro, sabe? Eu acho que me completa e pega todos os aspectos da minha vida. E eu, não, e eu vejo que depois que eu entrei na Umbanda, eu comecei a fazer tanta parte, tão parte daquilo que os guias traziam, que eu incorporava aquelas questões, que eu me sinto outra pessoa. Eu, tipo, eu não consigo ver o mundo mais da mesma forma. É exato. E aí, quando a gente vê nisso, né? Eu também adoro neurociência, é uma coisa que me fascina. E eu acompanho um canal chama Neurovox, do Pedro Calabres, que é um neurocientista muito bom. A forma dele ensinar deixa fácil isso, né? E aí você vai entendendo os comportamentos humanos. E você vê que quando você começa a entender disso, você vê que isso está dentro da Umbanda, quando você está na consulta, né? Então, quando a gente Sim. fala de Umbanda da porta para dentro, e aí eu não estou dizendo que deve ou não ser, mas eu, como dirigente espiritual, neste momento, eu sempre trato do comportamento humano e faço análise das pessoas porque eu estudo isso e eu vivo isso, né, de comportamento humano desde 2004, 2005 que eu vivo nessa área, né, de comportamento humano, de gestão de pessoas, enfim. E quando você olha da porta para dentro, isso é muito necessário, você entender todo o contexto e fazer com que as pessoas realmente se renovem e você entendendo por que que elas são ou deixam de ser. Então, eu entendo que como dirigente espiritual eu tenho que estar sempre ativo e vivo nessa constante mudança. E essa pluralidade de pessoas que faz a Umbanda ser plural. Então, cada terreiro, da porta para dentro, ele é uma comunidade e é um mundo totalmente diferente. Mesmo que seja a mesma doutrina, a base tem as particularidades do ser humano, igual você falou. Então, não existe um livro sagrado que vai nos reger. O que vai nos reger somos nós mesmos. Sim, eu acho isso muito incrível. Mas agora eu tô pensando em uma outra coisa aqui, fugindo um pouquinho só dessa parte que a gente já estava super engajado falando aqui de neurociência, eu pensei num termo que o pessoal usa muito, que é da macumba, né? Fala Uhum. que a gente é macumbeiro e tal, e é visto até como pejorativa dentro da sociedade. Como a gente está falando muito de sociedade, é legal a gente trazer esse termo. A Sim. gente é macumbeiro? O que é macumba, né? O que você entende com macumba? Nossa, a Umbanda é muita macumba. Muita macumba. Não tem como. A gente é macumbeiro mesmo, né? Mesmo que essa palavra ela seja utilizada por muitas Sim. pessoas de forma pejorativa, né? E isso não deve nos afastar dela só porque as pessoas entendem assim. Quando eu passo por algum problema, já jogaram macumba, só pode ser macumba, jogaram demanda, enfim. E a macumba se torna pejorativa, mas e aí, alguns umbandistas que não vão atrás do conhecimento, para se defender desses julgamentos, eles começam a falar: não, macumba é um instrumento nome de instrumento musical, você não sabe o que você está falando. Macumba é o nome de uma árvore. Não está errado, mas não é só. E aí, eu vou trazer alguns conceitos, né? Eu vou trazer, não, né? Eu vou replicar alguns conceitos que não são meus. É. Sim. E quando a gente olha mais profundo, primeiro, que no Rio de Janeiro já existia a macumba carioca, que era um Uhum. ritual que já acontecia nos morros cariocas e é onde se incorporavam os guias espirituais, assim como é na Umbanda, né? Tinham uns rituais particulares que a gente não precisa entrar agora, mas a gente pode depois falar dessa questão da macumba carioca, mas ela já é um ritual que existia, que é denominado macumba carioca, né? E aí Uhum. tem o Ademir Barbosa Júnior, ele diz que a palavra macumba é de origem do quimbundo, sendo o plural de dicumba, que é cadeado ou fechadura. Então a gente pode entender que mais ou menos que esses rituais seria de fechamento de corpo. Outra possibilidade é que essa palavra venha do banto macubá, que significa reza ou invocação. Então, também pode vir do maquiumba, que é o plural de quiumba, que significa espírito.
Mas o que eu mais gosto é do Antônio Simas. Eu vou até pegar o livro aqui, que tá no. Ah, não é roubo, viu? Não é PDF, é do Kindle. Não sei se deu pra ver, mas não é. É de verdadeinha. Que é. Hum, Que vem no livro Fogo Mato, do Luiz Antônio Simas e do Rufino, e eles trazem uma expressão de macumba que eu acho que é a mais linda, né? uhum, Então diz assim, abre aspas, né? A expressão macumba vem muito provavelmente do Kikongo, kumba, que significa feiticeiro. O prefixo ma no Kikongo forma o plural. Kumba também designa os encantadores das palavras, poetas. Macumba seria então a terra dos poetas do feitiço, os encantadores de corpos e palavras que podem fustigar e atazanar a razão intransigente e propor maneiras plurais de resistência pela radicalidade do encanto em meio às doenças geradas pela retidão castradora do mundo como experiência singular de morte. Eu acho que essa é a definição. Então, se todo umbandista colocar na sua cabeça que macumba é tudo isso que nós falamos, não precisa mais fugir de ser macumbeiro. E aí a gente pode falar, fala aí macumbeiro, porque nós somos sim. macumbeiros. Porque se você entende o que é, você não esconde, né? Você se orgulha, né? Exatamente. Quando você realmente absorve o conhecimento, você deixa de fugir disso, né? Sim. Cara, isso é muito incrível, na verdade. Eu acho, a gente já falou dessa passagem específica desse livro, e eu acho muito lindo isso, e eu acho que hoje eu mergulho e entendo realmente. Quando alguém fala, ah, mas você é macumbeira. Sou mesmo. Qual que é o problema de ser macumbeira, sabe? É muito, Exato. Sou mesmo. é muito lindo. E, bom, eu acho que esse, pro nosso primeiro episódio, tá bom a gente ter tratado esses assuntos. Acho que dá a gente definir algumas coisas aqui, já dá para entender mais ou menos como vai ser o andamento do nosso podcast. Eu quero agradecer por você estar aqui, por ter aceitado o meu convite da gente fazer esse podcast juntos. Eu acho que a gente tem muito a crescer aí e eu agora quero ouvir um pouco das suas palavras aí. Eu agradeço, porque o projeto todo partiu de você. Eu estou aqui apenas para participar e com aquilo que eu souber. A nossa intenção é partir além e falar de temas que realmente nos cativam e não só falar do conceito teólogo da questão, porque Sim. quando a gente fala só da teologia, a gente esquece da essência que é o ser humano, né? A essência da Umbanda, por mais que sejam regidas, né, o suporte todo da Umbanda, seja dos orixás, sejam dos nossos guias, toda a estrutura religiosa seja pautada em alguns ritos, a gente não pode esquecer da essência que é o ser humano. Então, o nosso papel, né, que a gente conversou e a gente trouxe, é falar sobre desenvolvimento humano, né? Dentro do terreiro, os macumbeiros Sim. falando do que eles acham. Eu achei sensacional essa conversa. Quanto mais a gente fala, mais a gente aprende. E toda a conversa nos faz Uhum, buscar e isso é verdade. estudar, entender mais. E para quem estiver no YouTube, não se esqueça de dar o joinha, de compartilhar, de se inscrever no canal. E o pessoal do Exatamente. podcast não deixa de seguir. Exatamente. E seguir nosso Instagram também lá, o arroba Fala aí Macumbeiro. E deixar sempre a opinião de vocês, falarem o que vocês acham, o que vocês querem ouvir, porque é extremamente importante para que a gente consiga prosseguir aqui em conteúdo cada vez mais relevante para todo mundo. Mas é isso. Mais algum ponto? Para mim, não. Para mim, fechou. Muito bom. Então é isso. Muito obrigada a todos que estão ouvindo, a todos que estão nos assistindo. E até a próxima. Beijinhos. Tchau.